Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem. Vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Michel, bem-vindo. Fabiano, Florencio, Sérgio, Amanda Martins, Wanclay, Rodrigo Souza, Juliano, Miguel Orlandi, Sérgio Siqueira, grande Sérgio, Clarete, Moria Reis, Olho Campos, olha o pessoal chegando. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vão dizendo pra gente aí, tá bom o áudio? Tá bom? Tá bom o áudio, tá boa a imagem, tudo certinho. Já vou chamar aqui minha... Tá com leite? Vamos ver aqui. Ará, Florencio, bem-vindo. Tá tudo ótimo, que bom, bom. Opa! Ó, sempre entrando pro lado errado, acho que meu telefone viciou, mas agora te vendo, benção a Deus. Oh, que maravilha! Para quem não viu a live de ontem, onde foi a live de inauguração, e a Bárbara participou a live inteira com a minha imagem preta, ela não me via, só via o nosso convidado, o Mota, né? E foi só na voz. Hoje estamos aqui em alto e bom tom. Tudo bom? Tudo jóia. E você, Luciano Pires? Estamos aqui tocando, então não vão perder a pegada aqui, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, dona Bárbara. Bom dia, boa tarde, boa noite a você e a todos que estão entrando aqui. Muito bem, estamos aqui. Preparado para mais um? Como é que estava aquele bolo ontem? Eu fiquei Estava com vontade. gostoso, Luciano. Chocolate com doce de leite. Estava bem Caramba, gostoso. Até eu, agradecer aí a Bolo e Arte que fez esse bolo pra gente, lindo e gostoso, né? sim, eu fiquei com vontade de comer aquele bolo lá, mas falei, cara, ainda não inventaram um bolo digital, então eu vou ficar aqui na Um vontade só. ava-bolo, um ava-bolo. Um lava-bolo, exatamente, né? Deixa eu ver aqui onde é que anda o nosso convidado aqui, mas enquanto eu procuro ele aqui, você gostou da live de ontem? Foi legal? Ah, eu achei fenomenal. O Mota não tem o que dizer, né? Então, uma live acompanhada de Roberto Mota e Luciano Pires não tinha muito como dar errado, né? Meu Eu é que Deus do estava céu. ali me sentindo, meu Deus, tô no meio de É. dois gigantes, mas vamos que vamos. Ah, É assim que mas é assim que a os gente gigantes também, né? é assim que a gente começa mesmo, né? Eu tô pescando aqui achei o Loyola. Loyola Achei, entrou. já vou. Agora, cadê? Ah, claro, eu tenho que sempre clicar aqui no mais uma pessoa. Vou chamar ele aqui. É, Alessandro Loyola. Convidar. Está convidado. Vamos ver se ele vai entrar conosco aqui. Olha aí a Adriana chegando. Ele nesse. Ora, Ó, ora, nós ora. aí. Pronto, deixa eu botar meu enquadramento aqui. Pô, cara, O você Loyola, tirou o óculos. acho que meu telefone não tá legal. Só tem eu e você, Luciano. Não Agora, dividiu o você não. quadradinho para mim. Aqui eu tô vendo, eu, você e o Loyola direitinho. Tá vendo direitinho Olha, aqui. então hoje quem vai sem aparecer para mim é o Loyola. Que Loyola, maravilha! você consegue ver nós dois, Loyola? Tudo certinho? Perfeitamente, consigo até me ver, o que é um desprazer, né? Porque eu fico olhando pra minha cara o dia inteiro. Mas você tirou o óculos, cara, é pra ficar parecido comigo, né? Ah, muito bem. Então, ótimo assim ficamos Pronto, parecidos. pronto. Vou botar meus óculos aqui. Que dá reflexo aqui na luz, eu acho que o pessoal fica distraindo no reflexo. Pronto, fica melhor assim. Eu fiz isso para tirar também. Tudo bom? Bem-vindo, meu caro. Deixa eu fazer as nossas... Estamos aqui fazendo uma ondinha. Você sabe como é que a live funciona, né? No começo tem que fazer aquela enrolação, troca uma ideia, espera ver se está tudo certo, o pessoal dizer se está tudo ouvindo. Então, todo mundo mandando aqui, ó, estamos vendo os três direitinho, tudo certo, som certo. Vamos em frente aqui, então. Só não Bom tá dia, boa certo tarde, boa noite. Oi? Só para Só não você tá que não, certo Bárbara. para mim. Vou só na voz do Loyola. Ah, mas vamos lá. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos todos aqui à nossa segunda live dessa sequência que nós estamos fazendo aqui do café com leite, né? Comemorando os 2 anos e mais algumas coisas aqui, né? Bárbara, você tem uma explicação padrão contando o que são essas lives aqui?
Claro que sim, Alessandro. Não lhe vejo, mas lhe admiro, então vou conversar com você como se eu estivesse vendo. Bom, a gente está fazendo essa live aqui para comemorar 2 anos de podcast Café com Leite. Então, a gente preparou uma semana bem especial, repleta de convidados especiais para falarem aqui com a gente, aumentar aí a abrangência e a relevância do Café com Leite. Também tem um marco especial para a gente comemorar. 1 milhão de downloads, a gente alcançou aí o primeiro 1 milhão de downloads com 2 aninhos. Isso que coloca a gente aí nos top 5 podcasts mais relevantes da América Latina, que são programas que fazem aí mais de 10 mil downloads por episódio, né? E para fechar, não menos importante jamais, para falar do nosso projeto, né? Que é o projeto do coração, que é o projeto que está levando a gente aí, que é o Café com Leite na Escola, né? Que é para levar esse conteúdo relevante, de alto valor educacional, para a maioria das escolas que a gente conseguir. Então, por favor, você que está nos assistindo, terminando a live, acessa lá, cafécomleitenaescola.com.br. E aí você vai poder ler direitinho o que é o projeto e colaborar com a gente, contribuir, é claro. Muito bom. Ô, Bárbara, só uma dica. Eu estou vendo a tua imagem, ela está meio ruinzinha. Eu não sei se você está ou no 5G ou no Wi-Fi. Se Eu você estou no conseguir mudar Wi-Fi. aí, talvez melhore a imagem. Espera aí, vou botar no 5G. Tentem por 5G. Quem sabe é isso aí. Pode ser alguma coisa de conexão aí. Melhorou? Mas enquanto a Bárbara... Não, acho que melhorou. Melhorou sim. Melhorou um pouquinho. Muito bem. Por que eu chamei o meu amigo Loyola? O Loyola é uma figuraça. Ontem nós fizemos o Mota e o meu processo com o Loyola foi igual ao Mota. Eu conheci os dois gravando um Leadercast. Eu os convidei, alguém deu a dica, trouxe os dois aqui. Conheci o Loyola assim. E foi uma surpresa, porque eu não tinha a menor ideia de quem era o Loyola. Sentou na minha frente ali, virou um papo delicioso e a gente nunca mais parou de conversar, né? Dali para frente foi. E aí o Loyola depois surgiu com muita força nas mídias, nas redes sociais. Ele é um grande polemista, tem vídeos dele maravilhosos aí, dando entrevistas aí, desmontando alguns entrevistadores meio Pinel, aquela coisa toda, né? Mas, e há um tempo atrás, o Loyola enveredou por um caminho interessante, que foi o lançamento de um livro, né? O livro Como Ser um Homem, né? E falei, cara, tá na hora de trazer o Loyola aqui, porque ele tá trabalhando uma questão, isso aí, ó, sendo um homem. Eu não tô com o meu aqui porque tá lá em casa, tá na leitura de casa lá, né? E na hora que a gente conversou aqui, o Loyola é bom porque ele tá numa luta agora que acho que tem tudo a ver com o que nós estamos tentando fazer aqui com o nosso café com leite, né? Loyola, eu tenho uma primeira pergunta, que é uma pergunta um pouco fora do padrão aqui, mas que tem tudo para dar tinta desse nosso bate-papo aqui. Eu preciso saber o seguinte aqui, ó. O que você era antes de nascer o teu primeiro filho, cara? Eu nunca parei para refletir sobre isso, não. Agora é a hora. Eu vejo essa questão de família, paternidade, maternidade, de um jeito muito pragmático e nada romântico. Para mim, esse romantismo em cima da formação da família, a melhor coisa do mundo é ter um filho. Não, filho. É a melhor e a pior coisa do mundo, certo? Vamos começar a colocar os pingos nos i. 3 horas da manhã, a desgraça do menino começa a chorar e você teve o dia inteiro de trabalho, aquilo lá é um inferno. Você tem que se preocupar porque a criança está com amigdalite, nariz escorrendo, problema na escola, caiu, ralou o joelho, sumiu no mundo, não aparece, está na casa do amiguinho, não está? É uma preocupação que você não tinha. E educar uma criança é uma puta de uma tarefa para a qual nós, infelizmente, fomos extremamente mal preparados. Gerenciar uma família, gerenciar um casamento, criar um filho, educar uma criança, é uma tarefa para a qual a gente não foi preparado. Esse sistema educacional e a nossa cultura preparou cada um de nós para fazer várias tarefas fúteis e supérfluas durante a vida inteira. Nenhuma delas com a devido grau de sabedoria que a magnitude de criar uma criança dá. E quanto mais a gente continuar romantizando essa merda, mais merda isso vai dar. Desculpa, você falou para não falar palavrão aqui. Quanto mais a gente continuar romantizando essas fezes, mais odor desagradável essas fezes vão produzir. Então vamos parar de romantizar isso. É uma tarefa desgraçada. É difícil pra caramba, mas é muito difícil. E não tem nada de, não, a melhor parte da minha vida começou quando meu filho nasceu. Para com essa desgraça aí, esse discurso em besta, porque você vai começar a romantizar as coisas e não vai agir de modo prático e pragmático como você deveria. Aquilo lá dá um trabalho da peste. E deveria pensar muito. Infelizmente,
a imensa maioria dos brasileiros, e eu incluído neles, a gente acabou produzindo os filhos sem o devido planejamento. Não houve grande reflexão naquilo. Foi meio que um instinto biológico. Eu sempre brinco. Nós, seres humanos, utilizamos o DNA para produzir mais seres humanos, ou o DNA utiliza nós, máquinas biológicas humanas, para produzir mais DNA. Quem que começa o quê? Muitas vezes parece que a gente está sendo movido pela força do DNA para poder produzir um ser humano que vai produzir mais DNA lá para frente. Então, a gente deveria ir primeiro pensando em ser melhor como ser humano para depois botar uma criança no mundo. No país de hoje, na cultura de hoje, tá difícil, porque os seres humanos a qualidade está diminuindo a cada geração. Eu vou refazer minha pergunta, então, aqui de uma maneira um pouco mais pragmática. Nasceu o seu primeiro filho, você pegou o bichinho no colo pela primeira vez, olhou para ele e falou, muito bem, até agora era eu e a minha esposa, agora sou eu e a minha esposa, e esse bichinho aqui, que se eu não fizer nada, ele vai morrer agora, né? A partir de agora, minha vida tem alguém a mais. Isso não trouxe o impacto de você, de repente, no dia seguinte, olhar e falar, cara, não sou mais só eu sozinho, agora tem mais um aqui, e esse um depende 100% de mim. A partir de agora, eu vou ter que rever algumas coisas. Houve algum salto de maturidade, alguma coisa assim naquele momento? Sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Qual foi a minha principal preocupação na primeira hora, logo depois que meus filhos nasceram? Como é que eu fazia um intradérmico bacana na mãe das crianças para a cicatriz ficar bem bonita? Porque eu estava lá dentro da mesa de cirurgia, acompanhando o nascimento dos dois, ajudei a tirar os dois dentro da barriga e ajudei a fechar a barriga dela. Prático, pragmático, pragmático. Sempre assim. Eu sou muito seco nas minhas coisas. Eu vou conseguir alcançar o que eu quero ou eu vou morrer tentando. Então, tive um filho, bom, eu vou conseguir criar essa criança com devido grau de segurança ou eu vou morrer tentando. Mas sem muito romantismo em cima disso, porque para mim esse romantismo alemão do século XVIII só causa problema. Vamos ser práticos nas coisas. Seu filho nasceu, então, encare que você acabou de receber um alienígena dentro da sua casa. Um alienígena. Sim. Se já é difícil você entender como é que é o humor da sua esposa, o humor do seu marido, porque um ser humano é um bicho emocionalmente muito complexo, imagina você entender o humor de um ser humano que você nunca viu na vida e que está chegando com uma programação que você completamente desconhece e tem gravíssimos problemas de comunicação com você, porque ele não fala a sua língua, ele não escreve, ele não manda WhatsApp, ele não consegue, você vai ter que adivinhar aquilo tudo. E, infelizmente, a gente não é preparado para isso. A gente não é preparado nem para poder ser adulto. É o que eu falei num podcast um tempo atrás. Talvez a sua família, Luciano, talvez a família da Beatriz, né? Da Bárbara. Talvez a família da Bárbara passou para ela uma bagagem de conhecimentos sobre como ser um adulto saudável. Sua mãe, ou de repente a mãe dela, ajudou a formatar um superego saudável. E vocês viraram, mas a imensa maioria dos brasileiros, a esmagadora maioria, não interprete o mundo a partir do seu próprio umbigo. A esmagadora maioria dos brasileiros não recebeu a mochilinha com a bagagem ética, moral, de princípios, de valores dos seus pais. Houve um gap, houve um hiato desde 1960. A imensa maioria da galera que estiver assistindo a gente aqui, que tiver entre 40 e 60 anos de idade, a esmaga 90%. Os pais e as mães dessas pessoas são frutos da geração dos anos 50 e 60, que receberam bagagens culturais e de valores dos seus pais e não passaram para os seus filhos. Eu tenho certeza que... vamos pensar aqui, Bárbara, sua mãe tem quantos anos? Minha mãe, 65. Ela certamente recebeu uma bagagem de princípios da sua avó que ela não passou integralmente para você. Sim. Só que a sua bisavó passou essa bagagem integralmente para sua avó. E sua avó pegou essa mochila. E sua tataravó passou essa bagagem integralmente para sua bisavó. E ela pegou. Quando houve a geração da sua avó para sua mãe, começou a haver um gap. Houve um hiato. Essa bagagem não foi passada integralmente da sua mãe para você.
Porque toda aquela geração da década de 50, 60 e começo dos anos 70 veio embalada naquela onda hippie, progressismo, feminismo, queima sutiã na praça, mulher tem que ser independente, seriado Malu Mulher com a Regina Duarte na televisão, e vamos lá, e a Leila Diniz com a barriga de grávida na praia. Houve um gap geracional. A sua avó jamais mostraria a barriga de grávida de biquíni na praia. Não estou falando que isso seja certo ou errado, não. Mas para você entender o gap que houve. Sua tataravó não faria isso, sua bisavó não faria isso, sua avó não faria isso, agora sua mãe faz. Opa, existe uma bagagem de princípio. Não estou emitindo juízo de mérito moral em cima de mostrar a barriga grávida na praia, Sim. certo? Eu estou falando que houve uma ruptura do tipo de bagagem que era passada de uma geração para outra. E agora nós já estamos indo da segunda para a terceira geração que cresce sem essa mochila. E cada vez essa mochila vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho, vai diminuindo de tamanho. O que, é que a gente tem agora? Sabe o que você tem agora? Você tem agora o pessoal ouvindo funk proibidão, um monte de menina enchendo a cara com 20, 30 anos de idade, achando que elas estão na adolescência ainda. A menina está com 32 anos de idade, enche a cara de caipirinha, arrebita a bunda na beira do palco do funk proibidão e fica lá rebolando como se estivesse esfregando num pinto. Bom, essa menina vai engravidar e vai ter filhos, né? É culpa dela? Em parte sim, mas em parte não. Ela é a segunda geração produzindo a terceira geração com uma mochila cada vez menor. Então, vamos parar de romantizar a questão da maternidade e da paternidade e da família e de criar crianças, porque o maior problema do nosso país hoje não são crianças, não é a escola, não são as leis, não é o Estado. O maior problema do país hoje são as pessoas adultas que compõem este país, com um QI extremamente baixo, um índice de leitura extremamente baixo, uma imaturidade emocional do nível de meia ameba não consegue lidar com frustração, não consegue desenvolver um projeto, e aí você vai entregar uma criança na mão de um adulto desse, um adulto infantilizado. De certo modo, até levanta a mão para o céu, que a nossa taxa de natalidade esteja em 1,6. O que significa que daqui a 50 anos nós vamos ter metade da população que a gente tem hoje. Para que um país se sustente, ele reproduza na geração seguinte a taxa demográfica que ele possui, para que daqui a 50 anos o Brasil tenha 208 milhões de habitantes, a gente teria que ter uma taxa de natalidade, de fecundidade por mulher de 2,1. Nós temos 1,6. Sabe o que vai acontecer? Eu não vou... Diz que mulher a gente não pode comentar 3 coisas: cabelo, idade e peso. Então eu não vou perguntar nenhum dos 3 para você. Mas caso você ainda esteja viva daqui a 50 anos, eu acredito que tá, que você parece ser bem jovem, caso você esteja viva daqui a 50 anos, vai ter 100 milhões de brasileiros. Se você conseguir ficar vivo até os 150 anos, você vai estar morando no Brasil, num país que tem em torno de 50 milhões de brasileiros. Sinceramente, vendo o nível cognitivo e a formação cultural, moral, ética, de valores da nossa sociedade, eu acredito que a redução do número de brasileiros seja até uma bênção para esse país. Isso aí não é, isso é um problema do Ocidente, né, o Loyola? Esse é o problema do Ocidente, né? Essa coisa do número. Eu me preocupo em cuidar do meu quintal antes de resolver o fazendão do Ocidente todo. Muçulmano está tendo filho que nem uma beleza. Sim. O chinês está controlando lá, eles estão fazendo lá, né? Bárbara, tá? Você viu que o bicho vai pegar hoje aqui, né? Você tem Mas vamos que vamos. Eu queria só complementar, assim, eu penso parecido com o Loyola na questão de que a gente às vezes romantiza muito mesmo, principalmente a maternidade. Eu como mãe, eu vejo a maternidade ainda ser mais pesada pro lado da mãe, né? Não espero estar sendo feminista. Você está mas eu acho sendo que a mulher... feminista, eu lamento muito. Perdão, não entendi. Você está sendo feminista, eu lamento muito te informar. Sim, pode ser um viés meu, embora eu não me ache, mas é porque a mãe é a pessoa que cuida se está doente, que cuida do remédio, que também trabalha fora, que cuida de consulta médica. Lares que não possuem a figura paterna, as meninas tendem a se prostituir mais, se enveredar mais pelo mundo da droga, engravidar mais cedo, serem vítimas de mais violência sexual do que lares que possuem o pai. Lares que possuem a ausência da figura paterna, os meninos tendem a se envolver com comportamentos criminosos mais cedo, tendem a não terminar o estudo e ter rendas mais baixas no futuro. Então, começa a menosprezar o papel do pai e puxar essa bandeja de vitimismo para a mãe, vai fazer parte do mesmo romantismo imbecil que a gente deveria estar combatendo. Sim, perfeito. De refletir.
Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Loyola. É, eu não sei se você teve, pela nossa conversa, acho que talvez não, mas teve alguém que te ensinou a ser pai, como ser pai, ou alguma coisa, ou até o que não te ensinaram? E se sim, qual foi a lição mais importante que você aprendeu com isso? Qualquer pessoa, sinceramente, isso aí, novamente, eu vou bater nessa tecla, 99%, certo? O problema é que 1% das pessoas acham que fazem parte dos 99%. O fato é, 99% dos homens adultos nesse país hoje, e aí nós podemos falar de 30 até 60 anos de idade, 99% não tiveram uma figura paterna sólida. Eles romantizam a figura paterna que eles tiveram, porque foi a única que eles conheceram. Mas se você for se por acaso você, um homem adulto de hoje, de 40, 50, 60 anos de idade, teve a chance de conviver igualmente com o pai e o avô dele, ele certamente vai identificar o avô como uma figura masculina extremamente mais poderosa e sólida do que o pai dele. Se por acaso ele teve, infelizmente, não conseguiu conviver tempo suficiente, o avô morreu quando ele tinha 9 anos, 10 anos de idade, ele estava começando a se entender como gente, a única figura paterna que ele conheceu foi o pai dele. E em 99% dos casos, o pai dele foi um homem fraco. Em 99%. Compara a figura do... Se o cara tem oportunidade, compara a figura do seu pai com a figura do seu avô. É um massacre. É o Mike Tyson contra uma criança de 9 anos no ringue. Seu avô foi muito mais macho, muito mais homem, sólido, do que o seu pai. Só que o seu pai foi a única figura que você, de repente, tem memória. E aí você romantiza aquela memória. E você projeta no seu pai qualidades que ele não teve. Você maximiza no seu pai qualidades que você acha que ele teve. Isso é muito mais fruto de um delírio da sua cabeça do que um fato realizável. Às vezes seu pai foi castrado pela sua mãe e você relativizou isso. Ah, meu pai foi um doce de gente. Não, não foi um doce de gente, ele foi um bunda mole. Em algumas situações ele deveria ter batido com o pau na mesa e falado assim, não, não é assim não. Não é assim não, porque eu morro por essa família. Então não vai ser assim, você vai me respeitar. Quem teve convívio com avô e avó, por acaso, algum abençoado ou abençoada que está aqui, que já teve convívio com avô e com avó, que foi lá na casa do avô e da avó, e a avó fazia uma comidinha e tal, com certeza essa pessoa já deve ter ouvido a frase, ele estava brincando em casa com os primos, na casa da avó e do avô, estava brincando com os primos, o avô comeu e foi dormir. E em algum momento a avó falou assim, não façam barulho porque o seu avô está descansando. Certamente, quem já conviveu com avô e avó ouviu uma frase dessa. Fica quieto, não faz barulho não porque o seu avô está descansando. Quantas vezes você ouviu sua mãe falar isso pro seu pai? Não façam barulho porque o seu pai está descansando. Zero vezes. Zero vezes. Não, a minha mãe falava aí também da questão do bicho maior ser do meu pai, o primeiro a ser servido Tudo ser o bem. meu pai. Eu até tinha dificuldade de entender, mas... Eu falei, 99% das pessoas não tiveram essa vivência. Você faz parte do 1%. Só que 99% das pessoas que vão estar ouvindo a gente vão achar que fazem parte do 1%. Isso faz parte do transtorno cognitivo do brasileiro. Loyola, você teve um filho. Você tem um filho de 23, é isso? Eu tenho 23? Como eu falei, mulheres a gente não pode ficar mencionando cabelo, idade e peso. Então, eu tenho uma filha que já... Tive 2 filhos. Eu tenho uma filha que já é médica, formada, casada, tá lá tocando a vida dela, com muito orgulho daquela menina, extremamente inteligente, uma garra. É o tipo de pessoa que... Aquela história, acho que... Eu não vou falar que ela puxou minha genética, não, mas pelo menos esse princípio ela tem. Pode ser de mim, pode ser da mãe dela, de quem seja, mas pelo menos ela tem esse princípio. De onde quer que ela tenha pego. Ela vai conquistar o que ela quiser, ou ela vai morrer tentando. Tem um orgulho danado daquela menina. E tem um filho, aí homem tudo bem, né? Falar a idade. Eu tenho um filho de 23, que formou agora em medicina, em Minas Gerais, e veio trabalhar comigo aqui, extremamente inteligente, muito capaz, mas eu não tenho muita pena dos dois, não. Eu tô aqui para poder ajudar, lógico, no que precisar de mim, morro pelos dois, sem problema algum, assim como eu morro pela minha esposa, mas eu não vou ficar passando pano na cabeça, não. Fez merda, cara, você vai lá e vai corrigir esse troço. Então, arque com as consequências das suas escolhas. Deixa eu tentar fazer uma conexão aqui com a pergunta que a Bárbara fez ali atrás, né? Em algum momento, você, pai fresco, um bebê nas suas mãos, e você tinha que exercer o papel de pai. Você, provavelmente, há 20 e tantos anos atrás, você não tinha consciência que você tem hoje ainda. Você não tinha desenvolvido todo
esse pensamento. Então era uma novidade que você ia ter que colocar ali. As pessoas normalmente... constrangedoramente muito. Sim, mas as pessoas normalmente, quando chega esse momento, cara, eu tenho que me socorrer em algum lugar. Eu vou fazer com essa criança aquilo que eu vi meu pai e minha mãe fazendo. Então eu vou me abastecer das informações, da mini mochilinha que eu recebi deles. Sim, até para dizer o seguinte, não vou fazer com a criança o que meu pai fez comigo, né? Você vai reproduzir uma versão péssima de um modelo ruim que você recebeu. Sim. Como é que você fez, cara? Reproduzindo uma versão péssima de um modelo ruim que eu recebi. Uhum. E aí? Como eu disse, errei constrangedoramente muito. Errei mais do que minha vaidade gostaria de aceitar. Paciência. O lance é errar é humano, não é? Tenta não ser mais humano que as outras pessoas. E seja pelo menos original, cometa erros novos. O que você está falando para o teu filho e para sua filha para que eles não cometam o mesmo erro que você cometeu lá atrás? Um filho... Você tá ampliando a tua mochila? Um filho lá atrás? Luciano, infelizmente, um filho na idade adulta é uma flecha disparada. Agora ele vai ter que ser suscetível às mudanças que ele mesmo perceber no ambiente e que possam ser favoráveis a ele. Nessa idade adulta, sinceramente, acabou o conselho. O máximo que você vai conseguir fazer é tentar produzir alguma inspiração por meio do seu exemplo. Mas conselho, esquece, acabou. Essa fase termina mais ou menos quando começam a chegar os hormônios nas crianças. Enquanto os hormônios não chegam, até a pré-adolescência, 7, 8 anos de idade, você tem esse arco e essa flecha na mão. O menino fez a primeira masturbação dele, ou a menina menstruou, você acabou de disparar essa flecha, irmão. Você não tem mais como direcioná-la. Você pode, no máximo, influenciar a partir de alguns exemplos e pedir, em nome de Deus, rezar muito toda noite, para que as crianças consigam enxergar no seu exemplo algum tipo de bússola ou direcionamento. Como é que você conduziu esse teu pensamento, essa tua investigação a respeito dessa situação da sociedade e tudo mais, no caminho de chegar no teu livro? Porque você não escreveu um livro sobre ser pai ou ser mãe, você escreveu um livro sobre ser homem. Eu escrevi um livro sobre como cuidar de crianças. Vida e saúde de crianças. Quando foi isso? Foi em 2005. Como médico ou como tudo. Psicanalista? Como médico, como o quê? Como médico e como pai. Tudo que eu faço... O outro não está aqui. Bom, tudo que eu faço, eu sempre estudo muito. Talvez esse seja um transtorno obsessivo compulsivo que eu tenho. Eu vou criar uma criança, eu vou estudar sobre como criar uma criança. Eu vou estudar tanto que eu vou chegar ao ponto de escrever um livro sobre isso. Eu vou estudar sobre relacionamento, eu vou estudar tanto sobre relacionamento, tanto, que uma fração pequena daquelas ideias vão virar um livro. Amor, Amizade, Sexo e Felicidade. Foi um livro que eu publiquei, tem mais de 200 páginas. Eu quero entender qual é o papel do homem na sociedade, eu quero entender qual é o meu papel, o que eu posso ofertar de bom para a sociedade. Sabe aquela história? Para que meu esqueleto sirva de um pequeno monte no final da trilha, onde as pessoas vão subir e conseguir enxergar mais longe do que de onde eu cheguei. Eu quero que meu esqueleto, no final da minha história, sirva como essa pilha de ossos, onde as pessoas podem subir à vontade, subam no meu esqueleto e tentem enxergar mais longe de onde eu fui. Quando eu fui entender esse meu papel, uma fração pequena do que eu entendi, eu coloquei no livro. Então, nada, absolutamente nada do que eu falo é sem estudo. Eu não falo nada irrefletido. Se tem alguma coisa que eu não refleti, que eu não estudei, não li, eu falo, eu não estudei esse assunto o suficiente para poder dar uma opinião sobre ele. Só que o problema é que eu leio pra caralho. Mas eu leio muito. E eu escrevo muito. Eu já publiquei mais de 25 livros. Você tem um método para isso, cara? Você tem aquela história regrada? Acordo tal hora, de tal hora a tal hora, eu leio, de tal hora a tal hora. Como é que você faz para encaixar a leitura na tua vida, cara? Lembra que eu falei que é um transtorno obsessivo compulsivo? Sim. É incontrolável. Sim. Esses dias eu acordei às 6 horas da manhã e fui estudar sobre Claude. C-L-A-U-D. C-L-A-U-D-E. Claude. Claude. O que é isso? Que é uma inteligência artificial que está sendo desenvolvida e que está acima do ChatGPT 4.0. Não está disponível no Brasil ainda. Hoje de manhã, enquanto eu tomava meu café e fumava meu cigarro, eu fui dar uma lida. Um dos livros que eu mais amo na vida é esse aqui, ó.
Fingerprints of the Gods. Eu acho... Faça um pouquinho a capa. Como é que é? Fingerprints? As marcas digitais dos deuses. Dos deuses, sim. Do Graham Hancock. Se eu pudesse, na minha vida, escolher uma única pessoa para poder jantar e conversar com ela, não sendo minha esposa, cara, seria o Graham Hancock. Eu acho esse cara um dos maiores gênios do nosso tempo. Hoje de manhã, eu fui assistir um podcast que ele gravou, de 2 horas. Então, aquisição de conhecimento, infelizmente, eu costumo brincar que Deus não me abençoou com altura, eu tenho 1,72 m, não me abençoou com couro cabeludo muito fértil. Eu sou baixinho, eu sou careca, eu uso óculos. É que agora eu estou de lente, que eu passei o dia de lente. Mas meu óculos tem 7 graus de miopia, 4 de astigmatismo. Mas eu agradeço todo dia a Deus porque ele me abençoou com um cérebro, irmão. Mas com um cérebro. Eu fico pensando, o Senhor me colocou aqui nesse tempo, nesse país, com esse cérebro por algum motivo, cara. Eu tenho que fazer jus a esse presente que me foi dado. Primeiro é o presente de existir. A vida é uma bênção. O segundo, cara, você me botou aqui com esse cérebro. Eu tenho que fazer alguma coisa para esse povo, né? Alguma coisa eu tenho que fazer. Não é possível, eu não ganhei isso aqui só para mim. Não é sobre mim, é sobre os outros. Então eu estudo pra caramba. Porque, eventualmente, eu vou acabar participando de programas assim e eu não me sinto no direito de levar para as pessoas opiniões ou ideias sobre as quais eu não refleti. Não são opiniões tiradas da minha cabeça, são opiniões de mais de 2.000 livros que eu li, mais de 25 livros que eu já escrevi, mais de não sei quantas entrevistas que eu já dei. Quando eu falo de paternidade e maternidade, a gente, antes de pensar em cuidar das crianças, esses adultos infantilizados do Brasil deveriam começar a cuidar de si mesmos. Porque esse dia eu estava conversando com um casal amigo nosso e eu comentei com eles que a coisa mais importante para uma criança, hoje, leitura. É a coisa mais importante. De longe, inspire seu filho a ler. Porque, sabe aquele negócio? Inteligência é você aprender com os próprios erros. Sabedoria é aprender com os erros dos outros. Divino é você conseguir aprender com o erro até de quem já morreu. É para isso que existe livro. O livro é uma máquina do tempo. Eu consigo aprender com Ralph Waldo Emerson, eu consigo aprender com Henry David Thoreau, eu consigo aprender com Goethe, eu consigo aprender com Leibniz, eu consigo aprender, sério, você consegue aprender com Epíteto. Sim. O cara já não está andando por esse planeta que tem mais de 2.000 anos. Tua biblioteca é uma máquina do tempo, né, Loyola? Você consegue conviver 2 mentes separadas por 2.000 anos, 3.000 anos, na tua frente ao mesmo tempo, comparar as ideias de um com o outro. Só que eu fui falar com os pais que a coisa mais importante que eles deveriam fazer é ler. A coisa mais importante que seu filho poderia fazer, que vocês poderiam fazer, é ler. E imediatamente os dois viraram para a criança e falaram assim, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, não, peraí. A criança tem 8 anos, vocês têm quantos anos? 32, 38, né? Antes de jogar o fardo de não ler em cima da criança de 9, que tal vocês aceitarem que vocês, dois bosta, não leem? Vocês não leem. Porque o brasileiro lê, em média, 0,7 livros não curriculares por ano. Livros não curriculares. Não é livro que a faculdade está mandando você ler. Não é um livro que você teve que ler para poder terminar a sua pós-graduação. É simplesmente um livro que você passou na biblioteca, ou passou na livraria, ou estava olhando lá na Amazon, ou na estante virtual, e falou assim, eu gostei das ideias do Luciano, deixa eu procurar um livro dele aqui. Vou comprar esse livro do cara. Eu não preciso ler esse livro. Ele não vai fazer parte de nada da minha carreira. Eu não vou arcar uma posição hierárquica superior na empresa porque eu estou lendo esse livro. Eu não preciso ler esse livro. Eu estou fazendo esse livro, eu estou lendo esse livro por um motivo extremamente divino. Não porque eu preciso, eu estou lendo porque eu quero. Eu quero. Eu não preciso da minha esposa, eu quero ela. Eu não preciso dos meus filhos, eu quero que eles tenham vidas boas. Esse negócio de precisar, para. Então, querer ler, então, quando a gente chega lá, 0,7 livros não curriculares por ano. E esse brasileiro, esses dois bunda mole, vão falar para uma de mais de 30 anos de idade, vão falar para uma criança de 9 que ela tem que ler. Irmão, lidere, por exemplo, abre a porcaria de um livro e começa a ler todo dia. Filhão, filho, filha, filhota, espera só um pouquinho que papai tem que ler mais 10 páginas, daqui a pouco eu brinco com você, porque isso aqui é muito importante. Papai, o que você está lendo? Depois que eu ler, eu converso com você. Mostra o divino daquele ato, a importância daquele ato. E aí,
Porra, vai passear no shopping, ao invés de ficar lá 2 horas naquele Play Kid lá, comprando fichinha de carrossel para a criança montar num pônei, fica 1h30 e vai a outra meia hora dentro da livraria. Senta lá, Sim. deixa a criança, põe um livrinho, fala, olha filho, olha que legal, olha esse aqui, conta a história, não sei o que lá, e dá uma olhada também no que a criança vai ler, porque você não ficar comprando agenda progressista para criança. Tem vários livros infantis extremamente legais, autores novos às vezes. Não precisa nem ser um clássico, não, autores novos. Você abre o livrinho lá, dá aquela folhada, fala, pô, um livrinho bem ilustrado, cara, que historinha bacana, tem um princípio moral aqui, tem meritocracia, tem empreendedorismo, tem autopertencimento, numa linguagem infantil. Bora! Você tem um menino de 10 anos de idade, de 11 anos de idade, cara, leva ele numa banca de revista, compra lá um gibi da Marvel, da DC para ele, deixa ele se inspirar com a história do herói, porque a simbologia, a mitologia do herói é enriquecedora demais para um menino. É o cara que sofre em nome da equipe, ele engole o sapo, o Batman topa que a cidade inteira odeie ele, mas porque ele tem uma missão a cumprir, aquilo lá consegue entrar na cabeça do menino. Aí ele começa lendo um gibi, do gibi ele passa para um romancezinho infanto-juvenil, daqui a pouco, quando se surpreende, o menino está com 18 anos conversando com você sobre David Hume. Você sabe que, só para comentar com você, quando a gente começou o projeto do Café com Leite, né? Porque eu escrevo os roteiros do Café com Leite, né? E o roteiro é um bate-papo da Bárbara com o avatar dela, que é uma menininha de 9 anos que mora no celular dela, né? E eu comecei a escrever e fui buscar no meu repertório lá de trás. Então, a mitologia grega, aquelas histórias todas, blá, blá, blá. E chegou no momento que eu trombei com os super-heróis, né? Com toda aquela conceituação dos super-heróis, da Marvel, da DC. E aí comecei a explorar essas histórias e tá tudo lá, né? Tá tudo ali. Né? Então, aquela história que eu contava baseada no Hércules, lá da Grécia, eu consigo contar hoje baseada no Arqueiro Verde, em signos que estão aí para essa garotada e que muita gente acha que não tem valor nenhum. Mas a hora que a gente começou a colocar isso dentro dos episódios, ou seja, trouxe o universo dessa garotada para dentro do episódio e começou a transmitir através disso as ideias e as ideias de 2000 anos atrás, que estão por aí, no formato de super-heróis, cara, fez um sucesso brutal, né? A garotada amou isso. Você quer ver 2 simbologias fantásticas que você pega desse Pulp Fiction, dessa cultura pop. Sim. Olha o signo, o símbolo que o Hulk é. O Hulk é o anátema do homem perfeito. É um cientista extremamente intelectual, extremamente pacífico, que tem dentro de si um monstro poderosíssimo, capaz de destruir um planeta inteiro, que sai de dentro dele quando ele perde controle sobre a própria raiva. E o grande dilema desse cientista é o quê? Ele tem que tentar manter esse monstro sob controle. Ele não vai destruir o monstro, ele não vai exterminar o monstro. A missão dele é o quê? Esse bicho é muito mais forte do que ele, é muito mais forte que qualquer exército. Sim. O Hulk, porra, é o Hulk. E o cara consegue manter o Hulk sob controle, para que o Hulk não venha à tona. Cara, fantástico. Você quer ver outro símbolo fantástico que você consegue derivar lições, conversas extremamente significativas com um menino? Super-Homem. O cara é um alienígena, um outcast, cheio de problemas, porque ele tem poderes que as pessoas não entendem, sofre bullying o tempo inteiro, é incompreendido o tempo inteiro, perseguido, e mesmo assim ele opta por fazer o quê? Proteger as pessoas ao redor dele. Você quer ver outra figura linda? Capitão América. Sim. A seleção do Capitão América é feita como? O que o cientista fala na hora que ele vai selecionar? Põe lá o filme do Capitão América para assistir com seu filho. O que o cientista fala? Eu já tenho o soro que vai produzir o super soldado. Eu não preciso que você seja forte, rápido, extremamente hábil. Eu não preciso. O soro que eu tenho vai transformar em você nisso. Eu não preciso selecionar o melhor soldado. Eu tenho que selecionar o melhor caráter. Sim. Porque o soro vai potencializar isso. E o que é o soro? É a informação, é a internet, é o trabalho, é a renda, é as escolhas. O soro é o automóvel que você dirige. Que você pode escolher entre atropelar a senhora que está atravessando na faixa ou parar e fazer sinal para as outras pessoas darem um tempo para aquela senhora, aquelas crianças, aquele cara que está de bicicleta, atravessar na faixa. Você tem um soro do super soldado, é seu automóvel. Mais de 40 mil pessoas morrem de acidente automobilístico no Brasil. Você está passando no estacionamento, a moça foi dar uma ré e não viu o seu carro, ela não viu chovendo, ela não viu o seu carro.
Você tem o soro do super soldado na sua mão, ela está sozinha. Você pode ser gentil e falar, não, moça, tudo bem, você não me viu aqui. Então vamos fazer o seguinte, dá para poder começar a inspirar as crianças a partir de figuras extremamente simples. Só que para isso, meu amigo Luciano, nós precisamos de adultos com um refinamento intelectual que este país não possui mais. Então, que bom que eles não estão reproduzindo tanto. Uhum. Eu queria Sim. voltar um pouquinho para a questão do seu trabalho, Loyola. Você tem falado, mas tem pessoas aqui que não seguem você, então elas não entendem muito bem. Pelo que eu conheço dele, você vem combatendo uma espécie de ação, um movimento que parece intencional, contra os valores da masculinidade. Eu queria saber que movimento é esse e o que a gente pode fazer para ajudar a proteger as nossas crianças, né? A primeira providência é você aceitar que o feminismo está na atmosfera. Todos os lares desse país têm agenda feminista. E sabe qual é o inimigo mais perigoso que você tem, Bárbara? Não. Aquele que você não viu ainda. Nenhum inimigo é mais perigoso do que esse. O perigo não são os dois meninos que estão cercando o seu carro no estacionamento. O perigo são aquelas 2 células cancerígenas que estão reproduzindo dentro da sua mama nesse momento. O perigo não é o cara que está, os 2 meninos que estão na esquina que parece que vão roubar meu celular. Às vezes o perigo é uma placa de ateroma que está formando dentro da minha coronária, que vai arrancar minha vida ou me deixar aleijado daqui a 1 ano. O pior inimigo é aquele que você não viu ainda. Então, enquanto a gente achar que não, dentro da minha casa, feminismo não entra. Sim, ele não entra porque ele já entrou. Ele já está instalado lá, tanto na mente da mulher, quanto na mente do homem e na mente das crianças. Só a partir do momento que a gente identificar a presença desse germe, a gente pode começar a pensar em algum tratamento para ele. Porque senão, como se fosse um câncer, essa porcaria vai metastizar para todas as áreas do relacionamento. Do homem com a mulher, da mulher com o homem, da mãe com o filho, do pai com a filha, do filho do irmão com a irmã. Se a gente não começar a entender que essa agenda já está... Ah, mas eu não sou feminista. Você é. Ah, Alessandro, mas eu não sou feminista. Filho, você é. Mesmo sendo homem, você é. Porque a quantidade de bombardeio que nós sofremos desse tipo de agenda nos últimos 60 anos é impossível. Eu bombardeei você com toneladas de areia, de pó, durante 60 anos. Isso está querendo me dizer que você está limpinho. Eu não sei. Você deve ter morado numa bolha nos últimos 60 anos, ou você é uma das pessoas mais cegas e estúpidas que eu conheci na minha existência. Todos os lares têm agenda feminista e todas as pessoas têm essa agenda embutida nelas. Só a partir do momento em que você reconhece isso, você vai começar a conseguir tratar isso aí. No momento que você castra seu marido, isso é uma agenda feminista. No momento que o cara acha que ele tem que se conectar aos seus sentimentos, ao invés de ir lá e dar a vida pela família dele, isso faz parte de uma agenda feminista. No momento que você acha que você não precisa se envolver na educação dos seus filhos, porque o Estado já está fazendo isso, ou você já está fazendo mais que o suficiente, o que é importante é que você esteja em busca da felicidade, você está dentro da agenda feminista. Aquela criança não pediu para nascer de você, agora é responsabilidade sua ir lá e cuidar daquilo. Você engravidou essa moça? Assuma essa criança. Minha filha, você saiu dando para quem não devia, agora vocês fizeram um filho. Isso é uma coisa extremamente séria. Não é para poder sair fazendo aborto, não. Certo? Meu corpo, minhas regras. É seu corpo, suas regras, na hora que é aborto. Na hora que é para poder tomar aquela porcaria, aquela substância experimental, aí é meu corpo, suas regras, né? Aí muda. Ô, Loyola, Existe. ouvindo essa sequência que você falou aí, relacionada às ideias que mostram que o feminismo já tomou conta, eu estava ouvindo você e, para mim, essa música é da escola de Frankfurt, cara. Vem de lá e me parece que o feminismo é só um pequeno rótulo para uma coisa muito maior que ele, né? Me parece Porque domina. Então, mas Porque domina. Ele é um rótulo que parece que... Pô, põe esse rótulo aqui que parece que é bonzinho. Tem um veneno. Bota um rótulo aqui que vão pensar que é alguma coisa que é boa, né? Então, homens deveriam ser masculinos e mulheres deveriam ser femininas. Sim. O que é masculino? Só que a gente está vendo uma inversão de valores absurda. Homens têm que se conectar com seus sentimentos. Homens têm que ser bons ouvintes. Homens têm que ser homens. Você tem a obrigação de ser o máximo física e mentalmente forte dentro das possibilidades que você possui no momento. Eu não posso exigir o mesmo grau de força de um senhor de 90 anos de idade e um menino de 30.
ou um cara que anda em pé e um outro que é paraplégico. Mas dentro da sua possibilidade de força física e mental. Eu tenho paciente que faz acompanhamento comigo de testosterona que é paraplégico. E o cara faz calistenia. Ele começou a ficar tão... Como a perna dele é sequinha, e ele tá fácil agora dele se erguer na barra, ele começou a amarrar a cadeira no próprio corpo e amarrar umas rodelas de 10 quilos de peso na cadeira, para ele poder conseguir a hipertrofia muscular que ele deseja. Então, fisicamente, seja o mais forte possível que você consegue. Mentalmente, seja o mais forte possível que você consegue. Essa é a missão do homem. Sabe qual é a missão da mulher? Minha filha, você nasceu para poder ser uma nutriz, uma auxiliadora. Sua tarefa é entregar carinho, afeto, acolhimento, um porto de cuidados para crianças e seu marido. Mas não, os homens acham que eles têm que ser pai de pet, conversar com samambaia, usar coque samurai e se conectar aos próprios sentimentos. E a mulher acha que ela tem que ir para academia, malhar, tomar bomba, ficar com o tríceps definido, o quadríceps saltado, porque ela é guerreira. Vem cá, vocês estão invertendo os papéis. Tenta fazer isso com uma caixa de disjuntor, inverte os fios e depois liga o disjuntor geral de sua casa para ver o que acontece. Recomendo que você tenha um bom seguro contra incêndio antes de fazer essa merda. Como é que você faz, cara? Como é que você... Você já definiu, você já falou aí, ó, meus filhos agora são adultos, eles vão tocar a vida deles e vão... Evidentemente, quando eles tiverem uma dúvida, eles vão te procurar. É claro que vão, né? Imagino Ou não. que eles te admiram. Não, Ou não. Imagino que eles te admiram, cara. Quando eles estão com alguma dúvida, talvez eles venham. Pô, vou perguntar pro meu pai, né? Como é que você faz quando você tromba com essas questões tão sensíveis que estão por aí, rondando por aí, e você percebe que seu filho ou sua filha estão envolvidos, estão indo para um caminho, estão ouvindo... É que, na verdade, você já tem 2 adultos, né? Eu estou preocupado mais com quem tem criança pequena, né? Que está na escola ouvindo a abobrinha de alguém, pega um influencer, ouve mais a abobrinha, durante a pandemia isso ficou muito claro, né? Foi quando pais começaram a assistir às aulas que os filhos estavam tendo em casa e perceberam que tinham conteúdos ali que eram completamente contra até sua própria mochilinha, né? Sim. Como é que você faz, cara, nessa hora? Quando você tromba com um conceito como esse, o que você faz, cara? Deixa passar batido, espera que ele venha falar com você, entra com os 2 pés na parede. Estamos falando de uma família... Aí, veja bem, Luciano, a gente tem que entrar bem no contexto, certo? Estamos falando de uma família onde o pai e a mãe estão presentes? Sim. Ou só a mãe? Ou só o pai? Não, vamos falar de família com pai e mãe presentes. Ok, estamos falando do filho ou da filha? Os 2. Não. Os 2. Não vai funcionar. O meio de entendimento por comunicação da menina é completamente diferente do meio de comunicação do menino. Eu vou te dar um exemplo muito simples disso. Mulheres têm uma bússola do medo, que guia elas ao longo da vida inteira. Medo de não ser uma boa mãe, medo de não ser uma profissional competente, medo de ser estuprada, medo de violência física, medo de insegurança financeira, medo de não ser bonita, medo de não ser atraente. Essa bússola guia as mulheres a existência inteira. É a natureza feminina. Por causa do medo, os olhos são a janela da alma, não são? Eu gosto muito dessa frase. Mulheres adoram conversar fazendo contato visual. Adoram conversar fazendo contato visual. Homens, animais, machos, só fazem contato visual um com o outro em 2 situações. Ou eu vou trepar com você, ou a gente vai sair na porrada. Qualquer contato visual que dure mais de 3 segundos, ele está passando essa mensagem um para o outro. Ou eu quero te levar para a cama, ou eu quero sair na porrada com você. Tenta fazer isso, por exemplo, com o seu cachorro em casa, macho. Fica olhando nos olhos do cachorro, você vai ver um animal ficando desconfortável em menos de 3 segundos. Para um cachorro macho, olho nos olhos, bom, você quer me comer ou você quer me bater, né? Estou desconfortável com isso. O bicho fica assim, ó. Ele olha para você, aí ele desvia. Enquanto você não tirar os olhos dos olhos dele, ele não vai parar de ficar desconfortável. Ele vai sair de perto de você, porque aquilo causa muito desconforto nele. Então, na hora que uma mãe ou um pai vai ter uma conversa dessa com a filha, olho nos olhos. Mulher se sente confortável conversando assim. Se você for ter essa conversa sobre agendas com o seu filho, não force o menino a ter olho nos olhos, porque aquilo vai gerar desconforto nele. Então, o modo operacional da linguagem, tanto corporal quanto de frase, das palavras que você usa no diálogo,
eles vão ser completamente diferentes para o filho e para a filha. E numa situação dessa, a menina vai conseguir ter um rapport, um vínculo emocional e de entendimento muito melhor com a mãe do que com o pai. E o menino vai ter um vínculo de entendimento muito melhor com o pai do que com a mãe. Então, se é para poder combater a agenda da escola e transmitir educação para as crianças, eu preciso de uma mãe madura para poder conversar com essa menina. Se é um menino, eu preciso de uma figura masculina extremamente sólida e bem definida para poder conversar com esse menino. Vamos lá jogar bola, vamos dar uma volta de bicicleta, vamos pescar, vamos fazer alguma atividade aqui, vamos rachar lenha, vamos acampar, vamos fazer uma trilha. E aí, na trilha, com o menino, você conversa. Com a menina, de repente você coloca alguma coisa lá na mesa, um docinho, um bolinho, ou senta no sofá e vai lá e descasca a tua mãe, tem aquela conversa com ela, de mulher para mulher. Falou, a Maria, dá uma volta aí, vai fazer alguma coisa, limpar o carro, levar o cachorro para dar uma volta na praça, que eu vou conversar com a Maria aqui. Ela e o marido já conversaram entre os dois como adultos sobre quais são os princípios que vão ser passados naquela conversa. Porque nada deixa uma criança mais desorientada do que uma falta de congruência dos pais que deveriam estar educando ela. A mãe fala que pode, o pai fala que não pode. A mãe fala que é alto, o pai fala que é baixo. Então, dois adultos conversem entre si primeiro e definam qual é a agenda. E agora, mãe, é sua tarefa conversar com essa menina. Pai, é sua tarefa agora conversar com o menino. Então, entenda que a gente depende de ter a figura do pai e da mãe em casa, que eles sejam seres humanos adultos, não adultos infantilizados, que eles entendam que a linguagem vai ser diferente para meninos e meninas, e que a mãe tem a tarefa de conversar com a menina e o pai tem a tarefa de conversar com o menino. Começa um querer roubar o papel do outro, não vai funcionar. A nossa espécie, o pessoal fica aqui, doutor Alessandro está falando que ser humano é animal. Meu irmão, você é o que então? Você é um sal mineral? Você é uma pedra? Você faz fotossíntese? Nós somos animais, cara. Abre um porco e abre um ser humano, racha no meio a barriga, dá uma olhada lá dentro. É muito parecido. Então a gente tem esse princípio, tá inserido nos seus genes, eu lamento muito. A mãe vai querer conversar com o menino, você tá brigando na escola, olha para mim que eu tô falando com você. Você acabou de arrebentar a ponte de diálogo, aquele menino tá tenso agora. Minha mãe ou quer dar para mim, ou ela quer me bater, porque olha para mim, olha bem para mim. Inclusive, você tem ideia como é que a nossa sociedade é ginocentrada e feminista? Um dos critérios para diagnóstico de autismo é a ausência de contato visual durante o diálogo. Bom, meninos foram programados para não fazer contato visual sobre diálogo. Isso faz parte da antropologia da natureza do ser humano. Não, realmente, mãe, eu estava conversando com o Juninho aqui e você vê que ele tem dificuldade de prestar atenção no que a gente está falando. Ele não faz contato visual. Sim, minha filha, e você fez psicologia e parece que entendeu a natureza. Você quer fazer contato visual com um menino de 12 anos? Sério? O garoto vai entender, ou essa moça quer trepar comigo, ou ela quer me bater. Estou desconfortável aqui nesse ambiente. E utilizam esse critério para dar diagnóstico de autismo. Aqui estão perguntando, o que fazer em lares com pai e mãe separados? Primeiro, vocês deviam ter separado, né? A primeira providência, vocês deviam ter separado. Paciência, separaram, faz parte da realidade. Não usem as crianças como ferramentas para poder espetar um ao outro. Né? A criança tem muito menos bagagem emocional que você. Vocês dois, como adultos, não conseguiram dar certo, agora vocês querem jogar a criança em cima de um do outro, usando como ferramenta. Deviam ser presos os dois e entregar a criança para o Estado. De repente vai dar menos problema do que essa porcaria. Porque, no final das contas, a criança vai acabar sendo entregue para o Estado. Ou ela vai ser institucionalizada numa clínica psiquiátrica, ou vai ser institucionalizada numa cadeia, num sistema aí de detenção de menores. Pais e mães separados têm que entender o papel que eles têm. Primeira providência, aquele ser humano que vocês colocaram no mundo não tem a menor culpa de vocês dois terem sido incompetentes e se manterem juntos. Segunda providência, é um menino, esse cara vai precisar da figura do pai e mãe. Em nome de Jesus, tem uma figura paterna para esse menino. É uma menina? Então, você vai ter que dar um jeito de conseguir ser uma figura materna presente para ela. Mas eu trabalho, eu tenho que me cuidar, eu também tenho que cuidar da minha vida emocional, eu quero arrumar alguém. Sim, mas quem mandou você abrir as perninhas, sentar numa cobra, numa jiboia caolha e embarrigar do cara? Com a quantidade de método contraceptivo que tem hoje em dia. Então agora aguenta essa pica aí, que essa pica é sua. Sem chorar. Uhum. Bom, 54 minutos de live. Já chegamos lá no bico do corvo aqui. A ideia era fazer uma live de 40 e poucos minutos aqui, né?
Meu caro, uma provocação para você aqui, para a gente caminhar para os finalmente aqui, ó. Dentro de algum tempo, acho que eu já fiz um pedaço dessa pergunta no começo, vou repetir ela agora. Dentro de algum tempo, você vai ser avô, cara. Teu filho, tua filha, não sei se já é. Você já é avô? Só mandar um abração pro Sérgio Papacena que tá assistindo a gente aqui. Um abraço, meu irmão. Você já é avô ainda? Não. Você não é avô ainda? Não, tá, ainda não. Então, dentro de algum tempo, você vai ser avô, né? Seu filho vai ter filhos, se der tudo certo. Sua filha vai ter filhos, se der tudo certo, né? Qual é a recomendação que você daria para eles dois hoje, nesse momento aqui agora? Qual é a recomendação para os dois? Entreguem meus livros para que meus netos leiam. Pronto, é isso. Seus filhos leem? Seus filhos leem? Seus filhos leem? Muito. Seus filhos leem? Seus dois filhos leem? Muito. Tá. Entreguem meus livros para que meus netos leiam. Uhum. É só isso. Tá. O que você recomenda fazer para que uma criança adquira o hábito de leitura? Evidentemente, eu já estou pulando aquela parte de compra gibi, estimula aqui, né? Eu estou pensando naquele cara que chega, como a escola vem, bota Guerra e Paz no colo do moleque de 12 anos de idade, acabou. Esse moleque nunca mais vai querer ler um livro na vida dele, né? Então, entendo. Eu sou um pai que lê, eu tenho uma biblioteca em casa, meu filho me vê lendo, mas eu quero estimular a leitura porque ele está completamente enamorado pela tela que ele usa o dia inteiro, o game que ele joga, a musiquinha, a cor, os amigos. Ele está com a vida dele tomada pelo mundo digital. Aquela folhinha de papel chata. Tudo bem. Como é que você Qual faz? Qual game que ele joga? É um game de guerra? Compre um livro de guerra. Qual game que ele joga? É um livro de conquista, de marinheiros, de mágica? Compre um livro lá do Harry Potter. Qual livro? Qual game que ele joga? Entenda o universo do seu filho. E você é um adulto que deveria ter mais bagagem e experiência com ele e deveria ser mais esperto que ele para conseguir manipular a mente dele na direção do que você quer. O problema é que os pais têm dificuldade de fazer os filhos lerem é porque os pais não sabem nem o que tem que indicar para o menino ler. Porque o cara não tem um arsenal, ele não tem uma bagagem de livros. Pô, eu já li O Velho Mar, é um livro interessante. O menino gosta de peixe, gosta de pescaria e tal. Pô, vou dar aqui, a gente conversa sobre isso aqui. Vou dar Kipling, vou dar The Jungle Book para o menino ler. O cara não conhece. Então, a primeira coisa, vamos preparar os adultos. Não adianta você querer preparar as crianças. Eu não tenho adultos para poder fazer a tutoragem dessas crianças. Quem que vai ser o mentor delas? Um bando de adulto analfabeto? Então, minha briga agora, primeiro, é com os adultos. Na hora que o cara começar a ler, que a mãe começar a ler, e lê mesmo, cara, lê 10, 20 páginas por dia, e vai atrás, e lê sinopse de livro, e vai na livraria, tá no horário de almoço, comeu, engoliu a comida, toma um café, vai para a livraria, passa lá, folheia os livros, vê lá na área de infanto juvenil o que tem. Para você poder ter uma caixa de ferramenta, onde você pode indicar alguma coisa, fala assim, essa criança gosta disso, eu vou dar isso aqui para ele. Essa criança gosta daquilo, já sei qual tipo de literatura que eu indico para ela. Mas o cara só sabe fazer ovo cozido, a mulher só sabe fazer miojo. Na hora que a criança pedir um fricassê de bacalhau, o quê? Oi? De quê? Eu não sei disso não, filho. Você vai fazer ovo cozido e miojo. Você não tem uma amplitude de alcance, você não tem uma amplitude cognitiva, você vai indicar o quê para essa criança? Se eu perguntar para você, Luciano, me dê uma dica de uma cidade bacana no Brasil para poder ir. Cara, você vai ter umas 5 ou 6. Se eu perguntar, Bárbara, me dê um destino internacional que deve ser muito interessante. Mesmo que ela não tenha ido, ela vai falar assim, olha, eu já estudei um pouco sobre a Sicília, eu já li um pouquinho sobre o sul da Itália, eu tenho muita curiosidade de conhecer o norte da Tunísia. Sei lá, cara. Mas ela já deu uma pesquisada sobre isso. Agora, você pega um pai e fala assim, me diz 5 livros que seria legal do seu filho ler. Ele não sabe nem os 5 livros que ele mais gostou. Você acha que ele vai conseguir indicar os 5 livros pro filho dele? Você está me lembrando, tem uma frase do Napoleão Bonaparte que eu adoro, né? Aliás, hoje em dia não dá para dizer que é dele, é atribuída a Napoleão Bonaparte, que ele diz o seguinte, dizem que ele disse uma vez assim, se você quiser educar uma criança, comece 25 anos antes dela nascer. Sim, com o pai e a mãe dela. Exatamente isso, né? Maravilha, maravilha. Bárbara, o que tem para nós agora, para caminhar para o finalmente aqui? Não, primeiro eu queria agradecer, eu admiro muito, né? Já conheço o Loyola aí através de você, já tive o prazer de ter o Loyola na MLA, então eu admiro muito a maneira como ele coloca o que ele acredita, admiro a coragem do Loyola, então eu queria primeiro agradecer a presença dele. Tem gente perguntando se a live vai ficar gravada, a gente vai disponibilizar
depois tanto no Instagram do Luciano quanto no Café com Leite. Se o Loyola também quiser a live, eu acho que foi uma pancada para muitos pais, né? Uma live de muitas reflexões. Para mim, eu refleti bastante em vários aspectos. E eu queria pedir as palavras finais ao Loyola, né? Senhor, tá vendo, Loyola? Heterossexualmente falando, Luciano, amo você, cara. Te admiro mais do que você imagina. Que figura. Vai, vamos fazer de novo o nosso jabá aí. Cadê o livro? Cadê o livro? Tem gente perguntando aqui no meio. Passou Já tá aqui, pegando já tá pegando o Hancock aqui. Esse não, aqui, ó. Teve gente perguntando aqui onde é que eu acho mais a respeito. Então, esse é o livro do Loyola, Pô, sendo homem. Onde é que tem a venda? tá na Hotmart, tem minha equipe. Onde que eu saiba mais a respeito? Rapaz, tem 35 mil pessoas no Telegram, 111 mil pessoas no Facebook, 200 mil pessoas no Twitter, 380 mil no Instagram. Onde que eu saiba, onde que eu descubro mais? Tem em nome de Jesus, né? Sim. Dedinho no teclado, colocar um Google, não vai cair os dentes, não. Ó o Bernardo Félix aqui, ó. Infelizmente, só vim aprender essas coisas agora com 37 anos. Ô, Bernardo, tem cara com 68 que não aprendeu até hoje. Eu fui aprender com 45, Bernardo, pode ficar tranquilo. É isso aí, estamos no tempo, então. Grande figura, muito obrigado, viu? Você de polêmica em polêmica, você vai chacoalhando os cérebros da turma toda aí, vai fazendo um trabalho fenomenal aí de provocação pura. Tem gente que fica puta da vida, mas, cara, é exatamente isso, cara. Como é que a Bíblia dizia, né? Seja quente ou seja frio, só não seja morno. Entendeu? Quente ou frio. Aí você bota as pessoas para se mexer. O morno fica no meio do caminho e vai se perder ali, tá? Muito obrigado, meu caro. Valeu muito. Grande abraço, Bárbara. Grande abraço, Luciano. Você é sempre muito gentil, sempre atende aos nossos chamados aqui. Muito obrigado. Bárbara, vamos para os nossos final. Ontem teve bolo, né, cara? Hoje não vai ter bolo, né? Hoje não tem. Também não pode comer gordice todo dia de noite, né? É verdade, né? Mas que pancada, né? Você viu só? E uma coisa muito legal que ele estava falando, eu estava pensando aqui, as amarrações daquilo que ele falava com a intenção nossa quando montou o Café com Leite, que a gente começou com um programa que era para falar com crianças e virou um programa que fala com a família, né? Sim. Porque estava clara, né? Clara a necessidade, cara. Pais e mães também precisam do repertório para poder levar para as crianças, né? E o que você falou, né? Conecta muito com o que o Loyola falou a live inteira, né? Você quer a frase que você fechou, né? Você quer educar uma criança, comece 25 anos antes. E foi isso que a gente descobriu. Por isso o slogan, né? Para pais que se importam, né? Crianças inteligentes e pais que se importam. Eu trabalho muito. É a vida moderna, né? Eu não tenho tempo. A gente precisa ter tempo para prestar atenção no que está passando na escola para o nosso filho. A gente precisa ter tempo para sentir as emoções, para ver para onde eles estão caminhando, com quem eles estão andando, como é que é a personalidade não só dele, mas como do grupinho de amigos deles. Então, assim, arrume tempo, porque o filho é a coisa mais importante, é o seu projeto mais importante de vida, sabe? E ele se dar bem ou se dar mal passa muito, mas muito pela sua responsabilidade. Então, arrume tempo para os seus filhos. E ouça o Café com Leite, que a gente com certeza ajuda bastante. É isso aí, ó. Podcast cafécomleite.com.br, mas mais que isso ainda, cafécomleitenaescola.com.br. cafécomleitenaescola.com.br. Se você entrar ali, nós estamos explicando o que é o projeto que nós estamos fazendo para tentar levar as ideias do Café com Leite, que é a discussão de problemas sérios da sociedade, numa linguagem que a criançada entenda, que os pais consigam estimular uma troca de ideias com as crianças. A gente quer levar isso para escolas, para dentro das escolas. E aí tem que preparar um baita material, e nós vamos precisar de ajuda. E a gente montou, então, uma vaquinha, né, um financiamento coletivo, no cafécomleitenaescola.com.br. Dá uma chegada lá, cara. Leia o que está escrito lá. Se você gostar, mete o dedo, cara. R$5, R$10, R$15, qualquer coisa que vier. A gente juntos, né? Vários indivíduos juntos podem provocar uma mudança substancial na sociedade. Tá Tem bom? gente que fala isso comigo, desculpa, eu só doei R$5, desculpa, eu só doei R$10. A gente encara como, que bom, entraram mais R$5. Que bom, mais 10, mais 20. Cada valor é o que você falou. Soma, ajuda e a gente merece, né? O Brasil, esse país, merece que a gente chegue em cada vez mais crianças com esse projeto gratuito, né? Então a gente realmente precisa
da colaboração de cada um que acredita aí na gente e na educação. E esse ato de você fazer a doação, independente do valor, ele tem um impacto gigantesco em nós, o que quer dizer o seguinte: tô no barco, tá? Tô com vocês, entendeu? Não importa quanto, eu estou com vocês. E essa ideia de que a gente não está sozinho, de que tem gente interessada em contribuir da forma que for possível, isso empurra a gente para frente, né? E é um grande motivador. Então, olha, 21 horas e 4 minutos. Hoje deu 1 hora e 4. O negócio surpreendeu aqui. Já foi, e na segunda live ainda a gente já bateu um recorde. Amanhã temos quem? Amanhã temos João Kepler. João Kepler é o nome do empreendedorismo. De filhos empreendedores. Isso. É o homem do empreendedorismo no Brasil. Vai ser muito legal bater um papo com ele. E amanhã, nessa mesma... Aliás, domingo de Páscoa. Olha que loucura nossa, né? Marcar live no domingo de Páscoa. Mas ele topou. E amanhã, às 8 horas, nós vamos ter uma conversa de um outro universo completamente diferente das 2 primeiras lives. E promete ser muito legal. Espero que amanhã você consiga ver os dois, Bárbara. Eu vou vir com vai dar certo. Telefone, porque está sendo traumático para mim. O Loyola falando e eu não conseguia ver, eu só conseguia ouvir. Então, a expressão muda muito, né? Até como a gente se conecta. Mas amanhã eu venho de outro telefone. Vamos lá, tá bom. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Preparem-se, amanhã às 20 horas estaremos aqui novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada a todos.